Olá, eu sou a Ana Lúcia Giuliani, advogada da área societária do escritório Lemos. Estamos aqui para mais um episódio do Lemos Podcast Jurídico e vamos falar sobre os impactos da reforma tributária no planejamento sucessório. Para conversar com a gente sobre esse assunto, recebemos o sócio da área tributária, Abelardo Lemos. A reforma tributária, ela vem trazendo grande movimentação em todas as áreas do direito. E hoje vamos falar especificamente dos impactos da reforma no planejamento sucessório. Alguns pontos ainda precisam de regulamentação e são pontos sensíveis que dependem de decisão, mas são temas que são os mais comentados, como a questão da tributação na pessoa jurídica e pessoa física. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para que você explicasse um pouco para a gente como que é essa questão e como que vai ficar com os impactos da reforma. Bom, inicialmente, Ana, obrigado pelo convite para participar do podcast do Lemos. O que temos hoje é uma reforma tributária que pretende alterar a tributação que incide para as pessoas jurídicas sobre a receita derivada da venda de produtos e serviços e bem como o imposto de renda. Então, atualmente, as pessoas jurídicas recolhem, você tem sobre a receita de venda de mercadorias e serviços, você tem o imposto de renda, a CSL, o ICMS, o ISS, PIS, COFINS. E a partir do ano que vem, você terá esses mesmos tributos, mais o IBS, CBS e aqueles outros gradualmente deixarão de existir e passaremos a ter só o IBS e CBS, mais um imposto seletivo que vai incidir sobre determinadas operações. E no campo do imposto de renda, a grande novidade é para as pessoas físicas, onde haverá uma alteração no limite de isenção, a proposta que está sendo discutida no Congresso Nacional no sentido de que esse limite passa a ser até quem receba R$5 mil por mês, e a introdução de duas novas hipóteses de incidência para a pessoa física que aufira mais do que R$50 mil por mês, o que totaliza no ano calendário R$600 mil. Quem auferir esse montante passará a ser tributado com uma alíquota de 10% pelo imposto de renda da pessoa física mínimo, e também o que se estuda é a tributação dos lucros e dividendos distribuídos que superem R$50 mil mês também. Então, isso ainda está carente de regulamentação, não há uma definição quanto a isso, mas muito provavelmente esse é o cenário que teremos. Então, haverá, de fato, uma tributação maior para as pessoas físicas que se encontram numa determinada situação, que são aquelas pessoas físicas que têm uma receita superior a R$600 mil ano, considerado todos os investimentos que a pessoa tem, o lucro e o dividendo distribuído, as doações que antes, como adiantamento de legítima, que antes não eram objeto de tributação, tudo isso vai ser considerado para se calcular um montante de patrimônio ou de renda auferida pelo particular, para se verificar se ele está ou não está nessa condição. Então, as alterações são bastante complexas, não é? E a partir de 2026, de fato, nós teremos uma alteração no cenário jurídico tributário. Você tocou num ponto sensível, que é um dos temas mais comentados, que é justamente essa possível tributação dos lucros e dividendos. Qual é o impacto, Abelardo, que você vê dessa possível tributação nos planejamentos sucessórios? Olha, primeiro é importante dizer que essa nova tributação
na hipótese de distribuição de lucros e dividendos, ele alcança toda a pessoa jurídica, não só as holdings patrimoniais. Então, dizer que focar que esse projeto ele passará a impactar as holdings é uma verdade, mas vai impactar toda e qualquer outra forma societária, tipo societário. Mas, de fato, essa incidência passará a ocorrer, a proposta existe, ela será encaminhada à votação no plenário no dia de hoje, e plenário do Senado Federal, e tal como ela foi aprovada na Câmara dos Deputados. Então, basicamente, o que vai acontecer? A partir de 2026, os lucros e dividendos distribuídos terão uma retenção de R$10 mil sobre o total distribuído, e não só a parcela que exceder os 50 mil reais mensais, que é o limite para não haver a retenção. Muito tem se falado que essa incidência seria só o que superasse o limite de 50 mil. No projeto de lei, isso não está contemplado. A hipótese da regra é a incidência sobre o total distribuído. Então, é criado um adicional, que é chamado de imposto de renda da pessoa física mínimo e de obrigatoriedade de retenção por parte da pessoa jurídica que faz a distribuição. É importante dizer que, obviamente, isso impacta porque antes nós tínhamos a isenção na distribuição. Então, é uma nova hipótese de incidência, mas essa isenção era para todo e qualquer tipo societário. Então, a partir de agora, impacta a holding patrimonial, mas impacta a limitada, impacta a SA, toda aquela que vier a proceder a uma distribuição de lucros ou dividendos. Na minha compreensão, não é isso por si só que invalida a criação da holding. O que temos que enxergar é que a holding patrimonial ela tem um objetivo maior do que evitar a tributação, que é a proteção do patrimônio, que é tornar mais fácil o planejamento sucessório. Porque o patrimônio que está ali na pessoa jurídica, ele não é mais das pessoas físicas, e havendo o falecimento de eventual sócio, os bens permanecem sendo de titularidade da pessoa jurídica. Então, esse é o objetivo principal. A tributação é um elemento relevante, mas não determinante. E nesse sentido, eu entendo que, sim, as pessoas físicas devem avaliar qual é a maior carga tributária que a sua empresa passará a ter, seja ela uma holding patrimonial, seja ela uma empresa limitada, a depender do tipo de atividade a ser desenvolvida, mas por si só, essa nova tributação não invalida a opção pela holding patrimonial. Perfeito. E até acrescentando o seu raciocínio, que é algo que a gente sempre fala quando alguém nos procura na questão de planejamento sucessório. Muitos se preocupam com a carga tributária, mas existem outras questões societárias que são importantes também avaliar, e uma delas são as cláusulas restritivas de direito. Então, com o planejamento societário, você tendo uma sociedade criada para organizar o seu patrimônio, você consegue utilizar essas cláusulas que você pode fazer uma doação e aí ter a cláusula restritiva de que a pessoa que receber a doação terá usufruto, mas não vai poder vender o imóvel. Ou não irá se comunicar com uma dívida que esse herdeiro tenha. Não irá se comunicar com o cônjuge. Então, tudo isso faz parte de um planejamento sucessório como um todo, e não só a questão da carga tributária. E há a possibilidade, inclusive, de você fazer uma estratégia distinta no que diz respeito a
essa reserva de lucros existente. Não necessariamente a holding precisa distribuir a sua reserva de lucros como dividendos e se sujeitar, a partir do ano que vem, a uma nova incidência tributária. Ela pode optar, por exemplo, em não realizar a distribuição e reinvestir na própria atividade, ou até criando situações, como, por exemplo, algumas empresas hoje têm utilizado a parcela que seria distribuída destinando a fundos de previdência privada e indicando como beneficiário o sócio. Então, se considerarmos que a finalidade da holding é possibilitar uma sucessão mais fácil, no momento de haver o falecimento do sócio titular, aquele valor investido em previdência social, ele será revertido para esse herdeiro, sem a tributação do imposto de renda. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, de forma pacífica, de que não há tributação do imposto de renda sobre valores aplicados em planos de previdência privada. E, nesse sentido, esse planejamento esvaziaria, eventualmente, a incidência do imposto de renda da pessoa física mínimo no montante que seria distribuído como lucro. Então, essas estratégias e alternativas, elas estão aí para serem discutidas a depender do interesse dos sócios das holdings patrimoniais. Sim, a gente percebe que a reforma tributária, na verdade, ela não acaba com o planejamento sucessório, mas ela vai trazer novas regras e que a gente vai ter que analisar o caso de cada família, de cada situação e aplicar essas novas regras da forma mais adequada. Um outro ponto que também estão falando muito é a questão do ITCMD. Uma vez que o planejamento sucessório traz a questão da doação, a aplicação do ITCMD. O que vai mudar? Olha, o ITCMD, ele passou a ter ele já tinha uma previsão constitucional, mas passou a ter um regramento constitucional. A partir de 2026, ele obrigatoriamente tem que possuir alíquotas progressivas. Então, os estados terão que adequar a sua respectiva legislação para contemplar essa novidade que até então não existia. Até então, os estados poderiam fixar suas alíquotas de ITCMD até o percentual de 8%, que era o que é autorizado por resolução do Senado Federal. A partir de agora, existem projetos para aumentar esse percentual do limite das alíquotas, mas não se sabe. Cada estado vai regulamentar a sua legislação, mas em alguns casos o ITCMD vai ser até menor. O ITCMD vai ser relevante com a progressividade para as grandes fortunas, os grandes bens que forem objeto de doação. Bens de valor menor, que é a grande maioria, sem um montante tão relevante, eles poderão ter até um decréscimo. Eu dou um exemplo. No estado de São Paulo, a alíquota do ITCMD é 4%. Existem dois projetos na Assembleia Legislativa. Um que torna as alíquotas, a progressividade de 1% a 4%. Então, 4% seria a alíquota máxima. Aquele bem, objeto de doação, que não alcance um valor excessivo, ele terá uma redução de alíquota. Então, ele teria uma incidência menor. E o segundo projeto de lei, ele fixa as alíquotas de 2 a 8. Então, ele torna a progressividade muito mais efetiva e esse mesmo bem que eu estou a me referir, que teria uma redução, pode ter uma redução ainda maior a depender da escala da tabela de valores. Então, não entendo que o ITCMD, no que diz respeito à alíquota, ele venha a trazer grandes problemas.
Aonde que está o problema aqui na questão da doação? Os bens objeto de doação, como adiantamento de legítima, eram isentos por expressa previsão legal. E a partir de agora, no projeto de lei, eles deixam de ser. Então, onde você não tinha uma hipótese de incidência, você passará a ter. É por isso que se fala muito que todo e qualquer planejamento sucessório deve ser feito neste ano e não deixar para o ano que vem, porque a partir do ano que vem você vai ter que pagar o ITCMD que você não pagaria na doação. É verdade. Mas isso também não é uma sangria desatada. Por quê? O que você pagará a partir do ano que vem, a depender do valor, será muito menor do que o que você pagará hoje. Porque se você fizer, desde que não seja uma doação com adiantamento de legítima, se você fizer uma doação hoje e que não seja dentro de um plano sucessório familiar, você paga 4%. Se você deixar para o ano que vem, a sua alíquota pode ser 2%, a sua alíquota pode ser 3%, o valor pode ser menor. Se for adiantamento de legítima, sim, o recomendável é que se faça este ano, porque este ano ainda há isenção nessa hipótese. Essa discussão da tributação do ITCMD nas doações com adiantamento de legítima, ela está na pauta do dia do Supremo Tribunal Federal, está sendo discutida em ação, em recurso admitido como de repercussão geral, e ela vai ser objeto de uma análise pela constitucionalidade ou não da intenção de se tributar essa doação como adiantamento de legítima. Então, é um ponto que, independente da reforma tributária que se pretende, o Supremo irá se manifestar se é possível tributar uma doação com antecipação de uma herança que se pretende ter. Mais uma vez, você deixou claro para nós que não é o momento de sair correndo e tomar decisões sem pensar, apenas colocando hipóteses que podem acontecer. Então, cada caso vai ter que ser analisado para saber a implicância de cada questão para aquele caso, né? Vamos falar agora um pouco sobre a questão do planejamento sucessório e das holdings e os fundos de investimentos. Com todas essas novidades, as holdings elas passam a não ser mais atraentes. É melhor você ter um fundo de investimento ou não? Ainda a gente pode aplicar cada um para o seu caso. Depende. Primeiro, a gente tem que ter os conceitos bem definidos. A holding é uma sociedade formada para a proteção de um patrimônio, objetivando facilitar uma sucessão, um projeto de sucessão. Os fundos de investimento é um produto financeiro. E a grande diferença é que na holding, a gestão de toda a funcionalidade da empresa e o momento de realizar os atos e tudo mais dos próprios sócios. Nos fundos de investimento, obrigatoriamente você tem que ter uma instituição financeira que vai fazer a gestão do fundo por ser um produto financeiro, regulada pela CVM. Então, você como sócio, você não tem a gestão daquilo que você coloca aos cuidados da instituição financeira para ela fazer a melhor gestão do seu patrimônio. Isso é uma grande diferença. Se você olhar do ponto de vista de custo, o custo de você ter um fundo de investimento é muito maior do que o que você tem na gestão de uma holding. Primeiro porque você paga a instituição financeira cobra taxa de administração para fazer a gestão do seu patrimônio. Ela cobra sobre os rendimentos que você ofere nas aplicações financeiras. E as holdings não têm isso. Então, eu diria que a holding não deixa de permanecer sendo atraente, porque ela se aplica na maioria dos casos, ela ainda é mais interessante
do que você optar por fundos de investimento. Fundos de investimento, eu penso que seria funcional para a gestão de grandes patrimônios, não é? Onde a aplicação financeira, no mercado financeiro, na bolsa, a gestão de commodities, ela passa a ser mais interessante do que uma gestão, por exemplo, de imóveis, onde você pagar uma administração com a instituição financeira pode fazer com que a gestão fique muito mais cara. Então, eu diria que depende. Há que sempre fazer uma avaliação dos custos envolvidos nisso, e não só na tributação, e na complexidade que eu empresto para a própria atividade societária que eu almejo ter. Sim. E do ponto de vista societário, com relação às holdings, a gente tem a possibilidade de trazer questões particulares. Fora o contrato social, tem o ato societário, que é o acordo dos sócios, que ali vão ter questões particulares com relação àquela família. Esse ato societário ele não é levado a registro, então ele não tem o conhecimento de terceiros, e é algo que será guardado só para aquela família, o que ficar acordado entre eles. E agora, com todas essas mudanças, essas novidades, o que as famílias devem fazer nesse ponto que a gente está? O que eu penso é que quem já tem uma estrutura societária já constituída deve reavaliar se é o momento de realizar determinadas situações, como, por exemplo, aquelas que possuem reserva de lucro, já deliberar por uma distribuição de lucro ainda em 2025, para evitar, a partir de 2026, a incidência, naqueles casos que supere R$600 mil, a incidência do imposto de renda da pessoa física mínimo, evitar também a incidência do ITCMD naquelas situações em que houver uma doação como adiantamento de legítima, lembrando que não necessariamente a partir do ano que vem haverá um acréscimo na tributação, sendo uma hipótese de adiantamento de legítima, haverá sim, porque antes existia a isenção. Mas se não for, a alíquota para o ano que vem pode ser até que fique menor. Não é? Então, é um momento de reflexão dos sócios de holdings patrimoniais, dos movimentos que se façam necessário neste momento. E eu aconselharia que, de fato, essas empresas se preocupassem, consultassem os seus respectivos consultores, no sentido de verificar as melhores alternativas existentes para uma melhor gestão frente a essas novidades que nós vamos ter a partir do ano que vem. Perfeito. Então, a reforma tributária ela vai trazer grandes mudanças que impactam nos planejamentos sucessórios. Não acabam com os planejamentos, mas é uma hora de repensar a forma como foi feito ou como será feito um planejamento futuro. Abelardo, muito obrigada por compartilhar com a gente todo o seu conhecimento. Foi muito esclarecedor e ficou evidente que há muitos aspectos que exigem nossa atenção e que dependem de regulamentação, mas para que algumas decisões sejam tomadas, é importante que todos esses pontos sejam esclarecidos e a pessoa consiga, com calma, ver o que é o melhor para aquele caso em questão. Muito obrigada, Abelardo. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até agora e até o próximo episódio do Lemos Podcast Jurídico.